Boa noite, turma, tudo bem? Estamos aqui em mais um dia, a gente fazer aí as aulas, né? E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, então vamos ver se dessa vez fica melhor para todo mundo, tá? Então, vocês estão com dificuldades aí de acessar direto do Zap, né? Porque fica sobrecarregado o celular de vocês, aí a gente vai tentar desta forma. Então, hoje a gente vai falar aí do sistema imunológico, tá? Na realidade, é aquele sistema que a gente fala da nossa defesa de todos os dias, né? Então, nós não imaginamos o quanto que o nosso organismo trabalha na defesa aí, na sua defesa, né? Na realidade. Então, nós temos aí milhares e milhares de micro-organismos todos os dias aí invadindo o nosso organismo. E aí, o que vai fazer a diferença? Então, agora a gente está falando muito de a bola da vez agora, o coronavírus tal, mas a gente tem outras doenças, outros micro-organismos, esse propriamente dito é o vírus, né? Mas nós temos outros, nós temos protozoários, nós temos bactérias, nós temos fungos, e aí que também o nosso organismo aí está realmente sempre em defesa, precisa estar, tá? E para isso, para ele ter aí essa guerra, né, ele lutar todo dia, a gente vai precisar aí do nosso sistema imunológico, que ele seja aí realmente, ele esteja numa defensiva, vamos dizer assim, que ele seja o goleiro para realmente fazer a diferença aí nessa defesa, tá? Então, primeiramente, a gente vai ter que entender a definição de alguns itens aí para a gente poder estar continuando, para a gente poder estar entendendo na realidade aí como que inicia essa defesa. Então, a gente vai ter aí algumas características. Então, primeiro, a gente tem que ter a resistência. Então, aí no material de vocês que eu enviei, né, a gente tem aí a resistência, depois a imunidade e depois o antígeno, tá? Então, quando a gente fala de resistência, o que é? É uma palavra que ela vai designar força de defesa que dispõe o hospedeiro a fim de impedir a implantação de um agente infeccioso. Então, ou seja, eu tenho uma resistência aí a um determinado agente infeccioso, tá? Então, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar de imunidade, de imunização. Então, quando a gente toma aí uma vacina, a gente, né, fica aí, recebe esses imunoglobulinas, tá? O que acontece? A gente o nosso organismo vai criar resistência contra aquele antígeno, ou seja, quanto aquele patógeno lá, tá? E quando a gente está falando de imunidade, é justamente isso, é o que vai denotar o estado específico de proteção que desenvolve no organismo, consequência de um ataque prévio pelo agente infeccioso, tá? Essa imunidade, ela vai ter algumas características que daqui a pouco eu vou citá-las, referente como o organismo da gente cria essa imunidade. Uma delas são as doenças que a gente acaba realmente pegando, e o próprio organismo da gente ele vai lá e tem um trabalho todo para poder estar criando essa resistência, tá? Da outra forma, o que é? É uma forma que o nosso organismo vai receber aí, por exemplo, uma vacina que a gente vai chamar aí, né, de ativo, e aí ele vai trabalhar para criar essa resistência antes que esse patógeno aí se instala no organismo. E quando ele tiver, o paciente estiver exposto a esse determinado antígeno, esse paciente ele já está aí com essa resistência, ou seja, ele já está pronto, ok?